Você é mulher empreendedora? Eu tenho um convite para você. Dia 12 agora de novembro, tá aí no fim de semana, vai ter o 5º encontro de mulheres de negócios, com muitas atividades, com muitas oportunidades. E é sobre esse assunto, um dos assuntos que a gente vai conversar com a Kátia Arruda, que é organizadora e idealizadora do encontro. E também ela vai contar um pouquinho da história dela, gente. Tem muito exemplo aqui para nos ajudar, hein, Kátia? Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu queria já iniciar, para deixar aí o convite, né, para as mulheres. Como é que vai ser essa atividade, dia 12 agora, horários, o que vai ter nesse encontro? Tudo bem, né? Olá. Eu agradeço o convite de estar aqui e poder compartilhar um pouco desse movimento que é para você, mulher, o Encontro de Mulheres de Negócios, já na sua 5ª edição. O formato do encontro é de palestras, rodada de negócios, network, muita conexão, e ali pode surgir muitas parcerias, coquetel e sorteio de brindes valiosos. Então, é para aquela mulher que é empreendedora, ou aquela que sonha se tornar empreendedora. Porque às vezes ela pode ter um negócio ali e não colocou ainda no papel. Então essa é a oportunidade para ela tirar o sonho do papel e colocar em prática. Ah, sim. Então, na verdade, se alguém tem um projeto e de repente quer saber se é viável ou trocar ideias, pode participar. Sim, o evento para mulheres, né? Independente se ela é empreendedora ou não. Porque às vezes você pode estar ali SLT ou até mesmo funcionária pública, mas tem algo que te toca lá no fundo, que você de repente quer empreender, mas aí de repente faltou coragem, faltou aí um apoio, ou faltou de repente algumas ideias. Então é lá no Encontro de Mulheres de Negócio que vai ajudar você a despertar aí esse seu potencial. Bom, como participar? Vai ser na FEComércio, né? Isso, vai ser na FEComércio. A partir das 2 da tarde. São 6 horas de imersão, mas assim, as palestras elas são bastante dinâmicas. A partir das 14 horas, nós já estaremos por lá esperando por todas as mulheres até as 20 horas. E além das palestras, da rodada de negócio, que é a hora que a mulher vai lá na frente e fala do seu negócio, e faz seu pitch de venda, você não tem ideia quanto isso traz resultados. Primeiro porque ela se sente ali e fala, uau, estou falando aqui do meu negócio, podendo compartilhar. E muitas pessoas que ali estão participando, de repente não só naquele momento ela pode fazer um negócio ou indicar ela, né? Porque é um grupo, uma rede de apoio que vai se formando ali, né? E aí pode indicar ela, ou ela indicar outro, ou o que ela faz pode ser interessante para mim. Então, a rodada de negócio tem esse objetivo. Eu dou ali 3 a 5 minutos, até um teste de resistência ali, porque tem umas que tem vergonha e tal. Falo, não, vai lá, vai lá. E ela vai lá e fala do negócio dela, e ali ela pode se conectar com muitas mulheres. É o chamado networking, né? Não, eu faço também o momento network. Faço. Eu faço o momento network no início do evento. Como é que eu faço? Eu dou ali 10 minutos para elas levantarem, né, se movimentarem e se conversar, se comunicar, conversar uma com a outra, trocar cartão, o Instagram, redes sociais. E aí a ideia é não ficar ali só com uma. Então ela roda. Então se lá tem 50, 100, 150, ela vai ter oportunidade ali ela vai trocando os cartãozinhos e vai fazendo essa conexão. Por quê? Qual que é a estratégia? Porque logo no início do evento, eu já fiz ali o momento network. E ali ela já viu as pessoas que realmente são interessantes, né? Nossa, ela faz isso, vai ser legal, vai ser isso, tal. E aí depois tem as palestras, a gente vai fazendo intercalando. No segundo momento do network, ele já pode fechar até parceria, de repente. Olha, que bacana. E para se inscrever, tem algum valor? Tem que se inscrever num site? Tem. Pode chegar lá e já... Não, o ideal é que a pessoa se inscreva, até porque a gente tem uma estimativa de número de pessoas e ela pode se inscrever de 3 formas. Pelo link da bio, posso falar meu Instagram? Sim, claro. @Katia_Arruda, ou por Pix,
direto comigo no 65-98401-2492. E por crédito também, por cartão de crédito. Porque aí ela falando comigo, eu mando o link do cartão e aí ela pode. Então, assim, é a oportunidade dela participar, porque a gente sabe que esses movimentos, eles são muito vantajosos, não só para o negócio, porque o Encontro de Mulheres de Negócio também, ele trabalha o seu lado do desenvolvimento humano, né? Porque uma vez que você está ali se conectada com outras mulheres, você está participando das experiências das outras mulheres, porque às vezes eu estou ali com uma dúvida, com uma indecisão de algo que eu preciso aplicar ali no meu negócio, mas eu não sei. E lá nesse encontro ela pode ter uma sacada. Ela falou, deu certo para fulana. Ou ela ouviu alguma coisa ali na palestra que tem tudo a ver com ela. Por que eu falo isso? Porque isso eu vivencio. Esse é o 5º evento. E no último evento, foi o 4º, foi muito interessante, porque teve uma empreendedora, que é uma amiga minha, que ela ainda estava indecisa, em compatibilidade de agenda, mas ela falou, não, eu preciso ir nesse encontro. E ela estava com uma indecisão no negócio dela. E uma palestra que ela ouviu, que foi justamente de falar de marca, era tudo que ela precisava ouvir. E ela deu um depoimento, foi incrível, porque ela falou, Kátia, eu não imaginei que aqui eu ia encontrar a resposta do que eu estava esperando. Além das conexões que ela fez lá, além de surgir muitas parcerias. E foi muito interessante, né? Porque, às vezes, a minha dificuldade pode ser algo que você já passou e que você já vivenciou e que já aplicou de alguma forma que deu certo, que você compartilha ali naquele momento junto com as outras mulheres. Qual é o valor da inscrição, Kátia? O valor por Pix é 347 e pela plataforma Simpla é 381,70. Mas adquirindo de 2, 3 mulheres, a gente dá aí um super desconto. Então, a minha ideia é que as mulheres participem. Se unam, e que estejam, né? É um investimento, né, gente? Falando assim, de negócio, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento e está vendo o quanto as pessoas precisaram se reinventar durante a pandemia e depois da pandemia. Sim. Né? Claro que assim, a gente vê assim, muita gente mudando totalmente de área, seja por necessidade, seja para realizar um sonho, já que mudou a forma de ver a vida e a saúde, enfim. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque a Kátia, gente, ela também precisou se reinventar. Sim. Ela está hoje aí à frente desse encontro, reunindo, né, mulheres de negócios, mas ela precisou passar por um crivo da vida, né, da história, não só pessoal, mas profissional, muito grande, né? Conta um pouquinho essa história pra gente. Eu tenho uma história aí de servidora, eu fui funcionária, né, CLT, e também funcionária pública, para chegar nessa etapa do empreendedorismo. E eu acho que foi algo assim, o empreendedorismo ele chegou na minha vida, eu acho que de muitas mulheres, de muitos homens também, né? De uma forma, foi a minha opção. E eu confesso que de todas as etapas que eu passei na minha vida, na minha trajetória profissional, essa é que eu estou vivendo assim, um pouco diferente. E quando eu falo mesmo, é com um sorriso nos olhos, é com vontade mesmo de fazer o meu trabalho com muita maestria, porque eu estou literalmente apaixonada pelo que eu estou vivendo hoje. Eu tenho 55 anos, hoje eu sou palestrante, mentora de mulheres empreendedoras e idealizadora e organizadora do Encontro de Mulheres de Negócio. Só que para mim chegar até aqui, eu passei por uma longa trajetória. Então, em 2019, eu era servidora pública com cargo comissionado. Eu fiquei 12 anos no Ministério Público como gestora de pessoas. A minha formação é administradora e mestre em gestão de pessoas. Então, fui gestora de pessoas por muitos anos. Na CCTEC, eu trabalhei no Ministério Público. E aí teve mudança de gestão e eu fui exonerada, né? Assim, acontece, é normal. Mas independente daquele momento, eu fui pega de surpresa, porque eu não esperava. E é sempre assim, né? A demissão, ela sempre chega de forma inesperada, né? Então, a gente sabe que é assim que funcionam as coisas. Mas eu me vi diante de uma situação ali e falei, não, eu vou voltar para o mercado. Esse era o meu objetivo. E eu já era aposentada naquela época. Eu sou aposentada já pela Previdência. Mas em nenhum momento da minha vida eu pensei
parar de trabalhar. Né? Eu acho que nós temos muito ainda para produzir, a gente tem muito para contribuir com o outro, com o mundo, com a sociedade. E pensar em parar nunca passou pela minha cabeça. E eu tentei me recolocar no mercado de trabalho, mas eu não consegui. Eu tive um preconceito, sim, eu tive uma certa dificuldade, primeiro pela minha idade, por ser mulher, porque a gente é discriminada. Ai, tem mais de 50 anos, enfim. E também pela minha faixa salarial, que era meu último cargo. Então, eu tinha um salário muito bom e aí eu tive essa dificuldade. Eu tentei, como eu já fui professora de graduação, eu não consegui também retomar para a universidade, para dar aula. E aí, naquele ano de 2019, essa foi a primeira surpresa que a vida me apresentou, foi a exoneração. 2 meses depois, um sobrinho meu sofreu um acidente de moto. E foi assim, um menino de 28 anos, e eu sou meu afilhado, eu me envolvi. Sabe quando parece que você precisava ter aquele momento? Parece que Deus te mostra assim, não, você tem que dar um break. E aí depois, um dia, um outro sobrinho falou, madrinha, se a senhora estivesse trabalhando, porque eu era uma loucura, eu trabalhava de manhã, tarde, aquela loucura, a senhora nunca ia poder fazer isso que a senhora está acompanhando. E ele tinha menos de 10% de chance, ficou na UTI e a gente se envolveu naquilo ali. E aí, graças a Deus, ele sobreviveu e tal. E aí, quando foi em maio o acidente, eu fiquei envolvida uns 3 meses com ele. Deixei meu lado, assim, meio que stand-by. E aí, quando chegou em agosto, ele já foi recuperando. Em setembro, eu falei, uau, agora ele já está bem, eu vou retomar os projetos que eu vou fazer, né? Mas até então, ainda não tinha passado pela minha cabeça de começar a empreender. Não tinha passado ainda. Eu acho que, porque a gente vem daquela cultura, né, de ter que trabalhar estabilidade, e ter estabilidade, ter o salário no final do mês, aquela coisa. Então, eu estava ainda, meu mindset ainda estava travada ali, né? E aí eu falei, acho que eu vou agora montar uma firma de consultoria, uma empresa de consultoria. Aí começou, né? Só que quando eu comecei a pensar, eu tive uma nova surpresa. Eu tive meningite bacteriana. Eu estava muito bem num dia. Eu tenho um histórico de sinusite recorrente, enfim. Mas sabe quando você está, um dia você está bem, festando, estava no churrasco e tal, no outro dia não, aí se legal, no segundo dia eu estava na UTI já para morrer. Foi assim, muito rápido, né? Então, a vida, ela nos surpreende de forma inesperada. E aí, os médicos disseram para o meu esposo, para os meus filhos, que eu tinha poderia acontecer 2 coisas. Ou eu viria a óbito, ou eu sobreviveria com sequela. E graças a Deus, nenhuma coisa nem outra. Eu sou uma mulher de fé, eu tenho muita fé em Deus, mesmo eu estando inconsciente, eu fiquei 15 dias, 4 dias inconsciente, assim, apagada. Mas eu sobrevivi, graças a Deus. E foi em outubro de 2019, aí eu fiquei 15 dias, foi todo aquele processo de recuperação. E eu sempre firme, porque eu acho que aqueles momentos que a gente tem digamos assim, momentos bem difíceis, momentos que eu acho que a gente tem que passar, eu nunca, em nenhum momento, eu me vejo perdida ou sequer que Deus está me abandonando. E aí eu me fortaleço com aquela dor, e pensava que eu ia sair daquela, né? Nunca desistir, né? Não, desistir jamais. E aí, graças a Deus, eu sobrevivi, me recuperei, saí magrinha, mas recuperei. E aí, dei um tempinho para me recuperar. Falei, agora eu vou montar meu negócio. Porque eu não tinha parado ainda, né? Eu falei, não, já estou bem. E aí que eu fiz um projeto. Como administradora, eu acho que tudo tem que ter um projeto, um planejamento. Com certeza. E aí eu fiz um projeto, fui em busca de conseguir realizar. E eu falei, isso era o quê? Já dezembro daquele ano. Falei, vou fazer um workshop para mulheres. Idealizei, assim, contactei com palestrante local, já estava... Foi caminhando e era para ser em março, no final... De 2020. De 2020. Quem imaginava que ia acontecer? Quem ia imaginar que uma pandemia ia cair sobre nossas cabeças, né? Mas e aí, como é que você fez na pandemia? Olha, Kátia? foi assim incrível, porque aí quando lockdown, eu já estava com o ingresso vendido. Aí eu falei, não vou cancelar, eu vou adiar, porque vai acontecer um dia. É assim, a resiliência aqui é muito forte, viu? Aí eu falei, bom... Devolvi os ingressos.
E foi quando eu tenho secretária na minha casa, graças a Deus, foi aquela época que você teve que ficar em casa, literalmente, teve que dispensar. E eu fazendo um serviço de casa, nada contra. Eu amo, eu cozinho, eu tiver que limpar a casa, eu limpo, faço tudo. E eu olhei, pensei assim, falei, gente, eu vou ficar aqui. A gente não sabia o que ia acontecer. Se era um mês, 2 meses. Foi terrível, a gente primeiro imaginava que era 2 meses, 15 dias, que era aquele negócio da quarentena. Maio ia dar tudo bem, né? Eu falei, não, gente, eu não vou ficar, eu tenho que fazer alguma coisa aqui em casa, eu tenho que fazer, porque ou eu vou ser Dona Cátia ou você Cátia Arruda, né? Pensei, né? E aí foi quando me despertou ir pro digital. Foi assim, gente, uma virada de chave. Eu falei, gente, eu já tinha Instagram naquela época, mas era aquele caso assim, que você usava aqui pouca coisa, pessoal. Eu tinha aqui, acho que uns 800, 1000 seguidores, sei lá. E aí eu comecei a usar o Instagram. E de repente apareceu um patrocinado, que é a Tati De Angela, que é uma mentora de palestrantes. E eu comecei a assistir as lives e tal. Eu falei, gente do céu, eu posso ser palestrante. É meu lugar, né? Eu posso. Virada de chave foi aí. Olha só. E aí você estudou, assim, você foi pesquisar, porque era também, mesmo sendo administradora, empreender era algo muito novo para você, né? Mais ou menos, né? Por quê? Porque, na verdade, o administrador, a gente tem um pouco de tudo, entendeu? Então, o que foi preciso ali? Eu entender realmente o que realmente eu queria fazer. Mas quando surgiu assim, ela como palestrante, eu falei, gente, eu posso ser palestrante. E aí ela abriu uma turma e era o curso online. Eu falei, em casa, eu vou estudar. Eu poderia muito bem estar acomodada na minha zona de conforto, meu marido me bancando, eu já sou aposentada. Falei, não, eu tenho muito para contribuir, eu tenho muito para aprender ainda, a vida não para. E aí eu falei, não, eu vou estudar. E fiz o curso de palestrante, porque eu já tinha facilidade no meu trabalho, de fazer apresentação e tal. E aí eu fiquei 2020 estudando, participei de grupos de mentoria, de grupos de estudo, li livro e investi ali no estudo, 2020. Até sem saber o que ia acontecer, né? Ninguém sabia, né? E a pandemia foi perdurando. E aí foi quando eu fiz o curso. E aí em 2021, eu já comecei a palestrar. Já viajei para o Rio, de grupos que fazem palestra, já fui para São Paulo, para Goiânia, para o Rio Grande do Sul. E fiquei palestrando já. E aqui em Cuiabá também já. Aí eu falei, quando começou, depois do ano 2021, retomar os eventos, eu falei, agora está na hora de eu retomar o meu evento. Só que não vai mais ser com aquela de workshop. Eu vou fazer um encontro de mulheres. Por que me despertou? Porque é justamente isso. Como eu comecei a fazer mentoria para mulheres empreendedoras, eu comecei a sentir a necessidade, as dores dessas mulheres de fazer a gestão do seu negócio, de fazer um planejamento do seu negócio. E muitas, assim, estavam perdidas. Então, eu lancei a primeira turma de mentoria online em agosto de 2021. Quando eu lancei essa mentoria, eu falei, bom, eu já tinha definido o meu nicho, que era mulheres empreendedoras ali. E só voltando um pouco atrás, eu comecei no digital mesmo em maio de 2020. Em maio de 2021, eu já tinha 4.000 seguidores organicamente. Nossa. Porque eu comecei a trabalhar, a fazer lives. Quer dizer, é qualidade, né? São seguidores de qualidade, nada... Isso, pois é, não, seguidores mesmo, nada comprado. Foi assim que eu conquistei. E aquilo ali foi me motivando ainda mais a continuar, porque eu começava a ter feedback e tal. E aí eu comecei justamente com o público de mulher, né? Eu comecei... As mulheres que vinham me tirar dúvida, falaram, ué, eu posso ajudar essas mulheres. E aí eu lancei uma turma de mentoria. Eu tenho uma mentora hoje que ela já participou do encontro de mulheres de negócio como palestrante. Olha, que legal. Porque ela é funcionária pública e ela começou a empreender com os óleos essenciais do Terra. E foi justamente quando eu abri a mentoria. Porque ela é bacharel em Direito, né? Então, assim, ela estava totalmente perdida. E como que ela ia? E foi na minha mentoria que ela conseguiu se desenvolver e ela tem depoimento dela e eu acompanho o crescimento, a evolução dela. Então foi incrível. Então, quando eu fiz essa mentoria, que eu falei, gente, as mulheres precisam
de algo que vai ajudar. E foi aí que eu falei, eu vou fazer um projeto do Encontro de Mulheres de Negócios. Aí veio o encontro. Você trouxe uns livros aí, o que que é? Dica de leitura? O que que você tem aí para mostrar pra gente? Que eu tô curiosa agora, que eu tô vendo que ela chegou, deixou a bolsa lá, mas o livro as coisas. Eu trouxe. Olha só, o livro, são livros da minha, eu sou coautora de 2 livros. Esse aqui, Vença a Crise, eu sou coautora e meu capítulo é Aproveite a Vida Enquanto Há Vida. Porque justamente eu falo sobre a minha momento que eu tive. Num dia você está bem, amanhã você não sabe. Então, é a gente ser mais leve, é ter leveza na vida, é viver de forma que você vive hoje, porque amanhã a gente não sabe. Então, eu deixei, esse é o meu legado nesse livro. Que bacana. Também nesse período aí da minha ida para o digital, me descobriram, me convidaram à editora e eu... Então, assim, eu virei palestrante, sou coautora de livro, mentora, idealizadora e foi tudo muito rápido que foi acontecendo. E esse aqui foi lançado agora em dezembro do ano passado, que é Mulheres Diamantes Vivendo o seu propósito. Nesse capítulo, eu falo sobre o sonho de ser mãe. Tive 4 filhos, 2 comigo e 2 no céu. Então, assim, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu perdi meu primeiro bebê com 6 meses na minha barriga. E aí eu tive minha filha e depois eu perdi a terceira com 9 meses. E mesmo quando eu perdi o primeiro, eu não desisti, consegui ter ela. Depois eu perdi a terceira, eu não desisti e tive o 4. Porque eu conversei com Deus e falei, Deus, se eu merecer, eu quero ter outro filho. E como foi uma história minha de vida, de muito... digamos assim, foi uma experiência dolorosa que eu tive e eu quis deixar isso aqui até para inspirar outras mulheres que de repente já passaram por situações semelhantes à minha e desistiram. Então eu conto essa história minha aqui para nunca desistir dos seus sonhos. Olha, que bacana. Então esse é o meu legado. Bom, Kátia, eu sei que a gente acabou estendendo um pouquinho, mas assim, eu queria que você então deixasse um recado aí para essas mulheres que estão nos assistindo, que estão ouvindo, sabe, a sua história, estão se inspirando, criando coragem, então às vezes estão cheias de dúvidas, né? O que você diria, né, para essas mulheres, né, que às vezes tem vontade, mas tem medo, tem inseguranças, tem outras, às vezes, prioridades, porque às vezes tem as contas ainda que estão para pagar, ainda estão cheias de dívida e não conseguem se organizar. Qual é o seu recado? O meu recado, mulher, é que você deve despertar em você a sua autoconfiança. Todo mundo é capaz, todo mundo tem oportunidades, mas às vezes você precisa buscar pelas oportunidades. E nunca pense que você não é capaz e procure andar sempre com pessoas balão e nunca com pessoas âncoras. Pessoa balão é aquela que vai te levar para cima, que vai puxar, vai segurar na sua mão. Pode ser que você não vai, se você sonha em começar a empreender, não vai ter apoio de marido, da família, vão achar que é loucura da sua cabeça, que para com isso, que não pode, mas vai. Crie oportunidades e acredite em você. E a pessoa âncora é aquela que... Na verdade, balão te leva para cima, fala, vai lá, eu te dou força. Balão é aquela que te puxa para baixo, a âncora. Te puxa, fala, não faz isso que não vai dar certo. Não pensa que eu não tive essa dificuldade e tenho até hoje. Muitos não acreditam ainda no digital, não acreditam que é possível você fazer e acontecer com aquilo que você sabe fazer. Então, desperte em você, pode ter certeza que você tem algo aí lindo no seu coração, que você tem vontade de fazer, faça e acredite em você. Você é capaz. Tá joia, Kátia, muito obrigada novamente. Muito bom te ouvir, te receber aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade e deixo o convite aqui para ir participar conosco do Encontro de Mulheres de Negócios, porque o próximo só em março de 2023. 23? Março de... Ixi, tá longe então, gente. Vai lá. Ó, vou repetir aqui, @Katia_Arruda, correto? Tá, para você. Agora, dia 12 de novembro, 14 horas começa, lá na FEComércio, 5º Encontro de Mulheres de Negócios. Corra, porque tá chegando o fim do ano, de repente pode ser a virada que você precisa, né? É isso aí. É isso aí. A gente ouviu então Kátia Arruda, organizadora, idealizadora desse encontro. Fica essa dica para você. Mande aí, tem um telefone também, 659-8401-2492. Mande para uma pessoa, para uma mulher que está pensando em empreender e está com medo. Obrigada pela audiência, até a próxima.